galerinha, crianças, é o seguinte, tá? A gente vai entrar hoje no assunto a respeito da circulação, tá? A gente vai ver sistema circulatório, né? Para vocês que têm um problema de interpretação sério, que a gente fala uma coisa, vocês entendem outra. Então, sistema circulatório é a mesma coisa que circulação, ok? Então, vamos lá. Primeiro, começamos, tá, com esta imagem aqui. Deixa eu mostrar do meu livro, tá? Porque vocês sabem que aí o efeito especial não tá dando pra essas coisas, né? Eu ainda não tô recebendo pra isso, nem meu iPhone dá pra tanta coisa, né? Vamos lá, tá? Vamos começar por essa imagem. Dá pra ver direitinho um coração. Tá bem? Crianças, é o seguinte, vê só. Por que eu tô mostrando essa imagem pra vocês, tá? Primeiro a gente vai começar falando de um filósofo grego, tá? O nome dele era Aristóteles. E Aristóteles, ele falava justamente do órgão que a gente vai trabalhar, né, agora no sistema circulatório, que é o coração. Para vocês terem uma ideia, tá bem? Para vocês terem uma ideia, Aristóteles, ele foi tido, tá, como um filósofo, assim, superior ao seu tempo, né, mas para algumas coisas, porque para outras ele não entendia muito não, tá bem? Para vocês terem uma ideia, apesar de vocês terem pouco conhecimento a respeito do coração, vocês já sabem que esse conhecimento que vocês têm hoje não bate com as ideias de Aristóteles lá no passado, tá? Então Aristóteles, ele costumava dizer o seguinte, tá? Ele dizia que o coração era a fonte, tá, de sensações, né, de sentimentos, e ele acreditava também que o coração era a fonte de calor, tá? Por incrível que pareça, né? Ele também acreditava que, deixa eu ver aqui, tá? Que o coração, ele passava determinadas palpitações, né? Era responsável pelas palpitações. Até aí tudo bem, né? Porque a gente sabe que quando o coração palpita é porque você tá nervoso. Mas aí vem essa questão, já que a gente tá falando, tá, dessas palpitações, a gente sabe que essas palpitações, elas ocorrem por causa do nervosismo, né? Alguma coisa tá te deixando nervosa. Então, se, tá certo, você tá ficando nervoso, né, ou estressado, né, ou pensando em alguma coisa, não é obra do coração, e sim obra de qual outro órgão? Do cérebro, tá? Mas o que eu quero deixar bem claro aqui é que durante muito tempo, mas muito tempo mesmo, a galera acreditou nisso que Aristóteles passava, tá? Que as palpitações, né? Que as emoções, que, vamos dizer assim, deixa eu ver mais o que eu falei aqui, tá? Que esse órgão era a fonte nervosa, tá bem? Era ele que comandava tudo no nosso corpo. Então, durante muito tempo, se acreditou nisso. Até que, tá, os estudiosos começaram a estudar e determinou que o coração seria apenas um símbolo das emoções, tá? Que não era o coração que ficava responsável, tá certo, para coordenar todo o meu corpo. Quem ficava responsável pela coordenação de nervos, tá certo, de pensamentos, né, de comando mesmo, é o cérebro, tá bem? Mas esses especialistas também determinaram que sim, tá, que algumas doenças podem causar problemas no coração, tá bem? Como, por exemplo, o sedentarismo, né? O que seria isso? O que é isso, professora, ser sedentário? É você não procurar se movimentar, né? Porque a gente já comentou aqui que quanto mais você se movimenta, quanto mais você bebe água, é melhor para o seu organismo, tá certo? Né? Então, ficar parado, ficar nessa coisa, eu não vou fazer tarefa, eu não vou estudar, eu não vou me movimentar, eu não vou andar de bicicleta, eu não vou dar grau, que vocês gostam de dar grau, não é isso? Tá errado, tá? Então a gente tem que se movimentar para não ficar sedentário, né? Outros problemas também que podem causar, tá, mal ao coração seria, além do sedentarismo, né, a pressão alta, né, porque o sedentarismo, a não movimentação gera a pressão alta, né?
a diabetes, né? O diabetes também pode causar problema cardíaco, a depressão, tá? Ansiedade, tá bem? Então, são problemas que a gente tá mais acostumado a ouvir falar, não é isso? Mas tudo depende, tá certo, de como isso aqui vai, tá? Então, a gente não tem que relacionar o coração, né? Como Aristóteles permaneceu, né? Ou determinou durante muito tempo. As coisas, elas mudaram, tá? Já que a gente está pensando nessa questãozinha aí, que a gente já começou a aula falando mal de Aristóteles, eu não gostaria de falar mal do bichinho, porque ele tem aquela famosa frase, tá certo? Penso, logo existe. Será que essa frase é dele mesmo ou eu estou confundindo as coisas? Se eu falei errado, depois eu me retrato aqui, tá? Mas é essa questão, né? Ele era um cara potente e de repente estou eu aqui, né? Reles mortal, dizendo o quê? Dizendo que o cara pensava errado em relação ao coração, tá bem? E que é besteira mesmo, esse negócio de coração é besteira mesmo, é nada. Pensa não, gente, né? Quando você... Alguém aí já se apaixonou do outro lado? Sabe muito bem que o coraçãozinho sofre. Não é o coração, gente, é isso aqui, tudo tá aqui, tá? A gente é que tem essa besteira de achar que o coração é que comanda, né? Vamos lá, tá? Vamos parar de falar dessas coisas emotivas, porque daqui a pouco tá todo mundo chorando, né? Porque quando a gente pensa nesse assunto, a gente pensa também logo em Gaia, então vamos embora, tá? Vamos embora. Crianças, é o seguinte, eu sei que vocês adoram minha aula porque vocês ficam rindo, né? É o momento de descontração de vocês, então vamos lá. Vamos para a circulação, tá? Por que eu falo circulação? Porque eu sei, tá, que a principal, vamos dizer assim, fonte que circula em todo o meu corpo é o sangue, tá? Então ele faz este movimento aqui que a gente já comentou semana passada em outras aulas, tá bem? Então ele faz esse movimento, tá? Ele passa por todo o nosso corpo. E eu sei, tá, que essa circulação, ela é feita pelo sangue, tá? E que nesse sangue a gente vai ter, tá, as trocas, né? Isso, as trocas, que eu vou mostrar pra você aqui devagarzinho, né? A gente sabe que as células, elas são a unidade básica e primordial da sobrevivência. É isso, então, o que me faz estar vivo aqui, né? Fisicamente, cientificamente falando, são as células, né? Então, elas sempre recebem gás, oxigênio e nutrientes, tá? Elas recebem gás, oxigênio e nutrientes e ao mesmo tempo elas liberam, elas botam para fora aquilo que eu não vou precisar, que seria o quê? Eu já sei aí, tá? O gás carbônico e os resíduos, tá? Os resíduos que são aquele que eu já falei aqui, pode vocês não estarem lembrados, mas eu vou recapitular. As células, elas também jogam para fora aquilo que não precisa, feito a gente joga para fora o que? O xixi e as fezes, né? A urina e as fezes, eu não vou falar cocô, já falei. Então eu jogo fora o xixi e o cocô, né? A urina e as fezes. A mesma coisa faz quem? As células, tá? Então são os chamados resíduos, que não vou chamar de resíduo, eu chamo de quê? De uma palavrinha chique de doer, excretas, ok? As excretas. Então, vê só, as células, como elas recebem sempre gás carbônico e nutriente, e elas liberam sempre, não, elas recebem gás, oxigênio, eu falei errado, gás, oxigênio, tá, e nutrientes, e elas liberam, é porque é muita coisa, é muito gás, eles liberam o gás carbônico e os resíduos, que são as excretas, tá, são as excretas. O que são essas excretas? O xixi e o cocô da célula, ok? Porque não necessariamente nesse mesmo conceito, mas o que a célula não precisa, tá bem? Então, essa troca, tá, de pegar, né, o gás oxigênio, liberar o gás carbônico, né, pegar o que eu preciso e jogar fora o que eu não necessito, essas trocas, elas são necessárias para eu ficar o quê? Viva, né? Para eu estar bem. Tá bem? Então, quem é que faz essa troca aqui, tá certo? Essa troca, né? De gás carbônico pelo gás oxigênio pelo gás carbônico, tá bem? É o sistema cardiovascular. Por que esse
esse nome tão grande, professora? Sistema cardio, porque vem de coração, né? Você vai para o médico de coração, você vai para o cardiologista, tá? Então, cardio, porque a palavrinha vem de coração. Vascular, porque vem de vasos sanguíneos, tá certo? Que existem em grande quantidade no meu organismo, tá certo? Só que é o seguinte, o sangue, ele circula no meu corpo pelos vasos sanguíneos, que a tia colocou lá para vocês, que são de vários tamanhos, tá? Então, tem vaso sanguíneo fininho, tem vaso sanguíneo maior, tá certo? Mais grossinho, né? Que é, por exemplo, a veia aorta, que a gente vai ver mais pra frente, tá? Então, não são sempre o mesmo tamanho não, tá? Tem os pequenininhos, micro, tá? Como, por exemplo, as varizes, né? E a gente vai ter os vasos sanguíneos maiores, tá? Como aqueles que ficam no coração mesmo, né? Deixa eu ver aqui, ó, mostrar pra vocês, tá? No coração, por quê? Porque aquele sangue que entra no coração, ele entra em grande quantidade, tá certo? Ele vai entrar de uma vez. Então, se for um vaso fininho, tá? Ele vai arrebentar, né? Então, tem que ser um vaso mais grossinho e potente, tá bem? A mesma coisa vai ser para saída. Já nas áreas, tá certo? Mais afastadas do nosso corpo, os vasos, eles são menorzinhos e mais fininhos, tá certo? Até aí, então, vê só. Quem é que empurra, tá, o sangue pro restante do corpo? Quem é que bombardeia? É o coração, tá? O coração é esse órgão aqui, tá? Né? É um coração, é um órgão musculoso, porque ele tem formato de músculo, tá bem? Né? E é um órgão oco, tá? O que é que eu quero dizer com o órgão oco? É que ele por dentro, tá? Ele forma uma bolsinha que o sangue vai ter que entrar e sair por ali, tá? Então ele fica bombeando, tá? Ele fica neste movimento, bombeando o sangue para que ele circule por todo o nosso corpo. Para falar a verdade, eu não sei se vocês já perceberam essa curiosidade que eu vou falar agora. Vocês já viram o coração, ele ter câncer? Não tem, tá? Ele seria o único órgão, tá? No corpo da gente que não tem câncer, tá certo? Vamos prosseguir para frente, tá? Então, vai bem. Vamos agora para, já que a gente está falando de sistema circulatório, a gente agora vai para a composição do sangue. O que é que eu quero dizer com isso, tá? É como o sangue, ele é composto, o que é que está dentro dele, tá bem? Então, vê só. Deixa eu virar aqui minha página e mostrar para vocês isto aqui, tá? Não sei se vai dar para vocês verem, tá bem? Esta ampulheta aqui, ampulheta não, minha gente, peraí, deixa eu falar o nome certo disso aqui. Este é um tubo de ensaio, uma ampulheta, é aquele negócio de relógio, né? É um relógio antigo que a areia fica caindo. Pelo amor de Deus, hoje eu tô a treva. Deve ser a internet também, a minha internet deve estar discada, né? Lenta, deve estar uma coisa periclitante. Então, vê só, tá? Um tubo de ensaio. Esse tubo de ensaio, ele tá com uma substância aqui dentro, tá certo? Que tá fazendo com que o sangue não fique coagulado, tá? Né? Então, muitas vezes a gente quando vai fazer exame de sangue, bota o sangue aí nesse tubinho de ensaio, né? Ele vai ficar misturado, claro que você vai ver ele todo vermelhinho, mas quando ele fica paradinho lá, o sangue ele vai se concentrar. E aí ele vai ficar desta maneira aqui, tá certo? Desta maneira. Vocês estão vendo que aqui eu tenho uma parte maior, tá? A parte bem branquinha, tá? Que aí eu chamo de plasma, tá? Essa parte meio aqui, meio avermelhada, ó, um vermelho mais clarinho, deixa eu botar mais para perto, um vermelho mais clarinho é a parte dos leucócitos e das plaquetas, tá? Fica lá misturado. E essa parte mais escurinha aqui são as hemácias, tá bem? Então vamos lá, tá? Vê só. O sangue, tá? Ele possui 3 partes, tá? Essas que eu falei pra vocês, né? Se você olhar lá no meu desenho, na minha figura, você vai ver, tá certo, que essa parte aqui, ó, do plasma, ele tem 55%, tá certo? Ou seja, se eu for comparar, tá, paradinho, o sangue paradinho lá, eu vou ter muito mais plasma no sangue do que o próprio leucócito e do que a própria hemácia,
tá? Então, corresponde a 55%. Aí, no sangue eu também tenho as plaquetas e os leucócitos que ficam lá praticamente misturados, tá? E as hemácias, que é aquela partezinha mais escurinha que eu mostrei pra vocês, tá bem? Vê só, fora essa parte aqui que o sangue está dividido, o sangue dentro dele, tá? Ele vai ter o quê? Então, o sangue ele é composto de, repara, água, tá? É por isso que eu disse, quanto mais água eu tiver no meu corpo, melhor, porque ele vai ficar o quê? Mais líquido, então ele vai fluir com maior rapidez no meu corpo, né? Se por um acaso eu não beber tanta água, ele vai ficar concentrado. E quanto mais concentrado ele ficar, ele vai ficar grosso, causando o quê? Um infarto. Tá certo assim? É por isso que eu disse também em uma aula passada aqui, que os jovens eles morrem com maior dificuldade justamente por causa de quê? Por causa desse sangue grosso, tá bem? No idoso, né, eles por tomar também mais água, porque tem que se manter, né, bem, então o sangue ele fica mais ralinho, tá certo? Então vamos lá, vê só, tem a água, tem proteína, tem gás oxigênio, né, por causa das trocas, tem o gás carbônico, os nutrientes, né, que é na troca ele também precisa, tem os sais minerais, tá certo? Tem as excretas, que são o que as excretas? As excretas são esse resíduo aqui que as células não precisam, então também está lá no sangue, né? É por isso que ele vai fazer o que? Ele vai circular para botar, né, para dentro o que necessita e colocar para fora também o que não necessita, tá bem? Então, vê só. E os hormônios, tá? E os hormônios, isso aqui tudinho, galerinha, tá dentro do sangue, tá certo? Está contido lá no sangue. Tudo isso aqui eu preciso para me manter vivo, tá bem? Isso aí é a composição, tá? Se liga aí que isso aqui é a parte como o sangue está dividido e isso aqui é a composição do sangue. Tudo tem que estar lá dentro do sangue, tá? Nas hemácias, tá certo? As hemácias, elas são essas aqui, ó, tá? São, que a gente já comentou, são os glóbulos vermelhos, né? Os glóbulos vermelhos, que tem a forma, tá? Achatada, né? Achatada, que eu expliquei pra vocês que ela precisa ser achatada pra quê? Pra poder haver a troca, né? Com maior facilidade. Se ela fosse redondinha, seria mais difícil de haver a troca, tá certo? Aí a gente viu, vai ver agora, tá? Que em cada 1 milímetro de sangue, tá certo? Existem milhões de hemácias, como por exemplo, olha o número, mais de 5 milhões de hemácias. Então, é muita hemácia para 1 ml, tá certo? Para 1 milímetro de sangue, tá ok? Vê só, possui a forma achatada, tá? No interior desta minha célula aqui, ó, no interior, tá? Lá dentro desta minha célula, existe uma, tá certo, substância chamada hemoglobina. A hemoglobina é justamente a substância que vai dar a cor vermelhinha ao sangue, tá certo? Ao sangue, né? Ele fica vermelho por causa da hemoglobina. E ela também é importante justamente por causa da troca de oxigênio, tá? Né, de oxigênio, gás carbônico pelo oxigênio e vice-versa, tá? Então, essa troca é feita por causa da hemoglobina, né? Aonde que é produzida as hemácias? Na medula óssea, tá certo? Medula óssea que é justamente, ela fica dentro da coluna vertebral, tá? Que no caso, quando você tá com algum problema, né? Que você não tá conseguindo produzir, a hemoglobina não produz corretamente a quantidade de hemácia, aí você pode futuramente ter o quê? Você futuramente vai ter a chamada leucemia, né? Que é quando a célula, ao invés de produzir as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, começa a transformar o sangue em água, tá? Por isso, mas ela é produzida na medula óssea. E, tá, as hemácias, elas são, tá, em grande quantidade, 5 milhões de hemácias, mas elas, tá, só circulam no meu corpo em média 120 dias. Então, professora, depois de 120 dias, o que é que acontece? Elas são renovadas,
tá? Então, a cada 120 dias, elas são renovadas. Então, morre, tá? As hemácias renascem de novo um número, tá certo? Considerável, tá? Isso só vai acontecer da diminuição de hemácia se você tiver, né, um problema, como o caso, né, da leucemia, ou, tá, quando você estiver mais velhinho, né? Agora vamos para os leucócitos. Os leucócitos, eles também são chamados de glóbulos brancos. A gente já viu isso aqui, né? Os glóbulos brancos. Eles são menos, tá certo, numerosos, eles não chegam a milhões, tá? Eles só chegam a 1000, né? Então, eles estão aí entre 6 a 10 mil, tá? Por milímetro. Eles podem apresentar-se de 3 maneiras, tá? Podem ser basófilo, linfócito ou neutrófilos, tá? Vamos para os desenhos, presta bem atenção. Este de cá, tá, é o basófilo, tá bem? Ele é um tipo comum, tá, de leucócito, né? Menos comum, né, no caso, tá? Ele não é tão visto assim, ok? Este de cá é o linfócito, tá? Ele tem um núcleo grande e ele é justamente, esse de cá é o mais atacado quando a pessoa está com AIDS, né? Com o vírus do HIV. O vírus do HIV vai lá e ataca ele, tá ok? Este de cá é o neutrófilo, tá certo? Esse neutrófilo você já pode ver que ele é mais diferente. Ele já tem um núcleo bem maior, tá? Mas esse aqui é o mais comum. Esse é o que a gente encontra com maior facilidade no corpo da gente, ok? E o porquê que eu estou falando de leucócito? Porque os glóbulos brancos são aqueles que são responsáveis pela defesa do meu corpo, tá? É por isso que o HIV, o vírus da AIDS, né, ele vai atacar justamente os leucócitos, que são aqueles que são responsáveis pela defesa, tá, do corpo, né? Já o caso das plaquetas, a gente já viu também plaquetas que são responsáveis pela coagulação do sangue, tá? Agora, o interessante é que essa coagulação do sangue, ela é formada, tá? Ela ocorre por causa de um coágulo, tá? Então, o coágulo, ele é o quê? Ele, por exemplo, você se cortou, tá? Então, automaticamente o cérebro, tá, vai mandar uma mensagem de que aquilo ali tá aberto. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai mandar, tá, um monte de célulazinha, né, de hemácia para aquele lugar. Então, vai ficar vamos dizer, um agrupado, uma aglomeração de células, né, vermelhinhas das hemácias naquele lugar. Então, vai formar o que? Um coágulo. O coágulo é justamente esse agrupamento, tá, de células em um lugar só, tá ok? Esse coágulo, ele vai funcionar feito uma rolha. Prestem bem atenção na palavra, rolha, tá certo? Por que rolha? Porque ele vai tampar aquele buraquinho que está aberto, tá? Aquele ferimento que está aberto, tá? Então, o coágulo, ele funciona como uma rolha, ele fecha, tá bem? Agora, isso acontece por quê? Porque o coágulo, ele é envolvido numa fibra, tá? Vamos dizer assim, numa redinha, tá? É como se, presta atenção agora, é como se, deixa eu ajeitar os cabelos, é como se, tá, o sangue, você tivesse com um ferimento, tá? Você feriu o dedo, então o cérebro, ele manda o quê? Ele manda aquela teinha de aranha, tá? Uma teinha de aranha que é o quê? São as hemácias agrupadas, tá certo? Formadas ali num coágulozinho, tá bem? Só que envolto numa teinha, tá? Que é chamada de fibrina, tá certo? De fibrina. Então, vê só, a fibrina, para ser formada, tá certo? Para ser uma fibrina muito boa, ou seja, você se cortou automaticamente, tá? Daqui a pouco tá coagulando sangue, você precisa, tá? Ter uma alimentação rica em cálcio e vitamina K, tá ok? Se você não se alimentar com cálcio ou vitamina K, você vai ter aquele ferimento, tá? Que você vai ficar lá esperando que coagule e vai demorar um tempão para coagular, tá certo? Então, a alimentação é necessária, tá certo? E uma alimentação rica, saudável e balanceada, tá bem? Então, vê só, por aqui a gente fica hoje, tá bem? Na próxima aula a gente continua, tá bem? Para não estar falando muita coisa e não ser muita informação na cabeça de vocês. Então, cheiro no olho, se cuidem, tá? E até a próxima aula.